Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos do Brasil e do exterior. No vídeo de hoje vamos falar do Gary 11, o Guardian Real Estate. Trata-se de um fundo que já teve o seu foco muito voltado para a área de logística, mas desde a sua última emissão, o fundo expandiu, ampliou aí os seus ativos e agora é um fundo bastante equilibrado entre ativos de varejo e ativos de logística. Vamos conhecer um pouco melhor esse fundo e se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar com a planilha de resultados do fundo, A gente tem aqui a evolução desde junho de 23, até maio de 24, que é o último mês do relatório. A gente teve aí um crescimento significativo, as receitas vinham na casa de 7 milhões por mês e agora estão aí na faixa de 13 a 14, Então tivemos um crescimento ali de operações mobiliárias, mas também agora o crescimento aqui de ativos de renda urbana, As despesas, vinham especialmente a despesa financeira de 2,3 por 2,4 milhões, ela caiu para 1,700. Então o fundo apresentou aí uma melhora no seu resultado de maneira geral, com essa alocação de ativos aqui, a gente vê bem claro aqui nesses 2 últimos meses, a evolução, e mantendo aí o seu patamar de distribuição, que ele vinha praticando ali. Então aqui temos a evolução, inclusive o guidance de dividendos que ele prevê ficar aqui na casa de 8 centavos por cota nos meses seguintes. Vamos falar então dos maiores ativos do portfólio, O maior deles é um galpão, da Souza Cruz, em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, tem quase 80 mil metros quadrados de área bruta locável, Essa instalação aí, Não é só um galpão, É uma instalação mais ampla do que isso. A BR Foods, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, tem quase 31 mil metros quadrados. Essas são as duas maiores receitas dentro do fundo, E temos o Grupo Mateus em Maceió com 11.600 metros quadrados, Então, temos aqui a visão dos três maiores ativos que compõem o fundo imobiliário. Falando então de liquidez do fundo, desde 2023 o fundo ganhou bastante liquidez, Então ele teve um aumento do número de cotistas bastante significativo, Então é um fundo aí que começou a atrair muita atenção do investidor, Aqui temos a evolução do Gary 11, E o yield de mercado, Uma visão, ele tem desempenhado aí de maneira interessante aí nos últimos 3 anos. Trazendo aqui os piores ativos do portfólio, lembrando que é um fundo que não tem vacância, Então é difícil a gente apontar os piores, Selecionamos aqui as menores áreas, Então temos aqui um centro da Air Liquide com 7 mil metros quadrados de área bruta locável, Na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, E aqui o Pão de Açúcar Santo André com 2.100 metros quadrados, de área bruta locável. Esse podemos considerar aí que são os ativos menores de cada categoria ali do fundo imobiliário. E aqui nessa tabela temos a visão geral do portfólio, Então são todos os ativos, listados aí divididos até por tipologia, renda urbana ou logístico, E no mapa temos a distribuição. Ele tem uma boa distribuição geográfica, espalhado aí por diversos estados do país. Atualmente temos 51% da receita vindo de renda urbana e 49% de logística, sendo que 29% está no estado do Rio Grande do Sul, 19% em São Paulo e 16% em Pernambuco. E a British American Tobacco, Souza Cruz, 28% da receita, Grupo Mateus 27% e 24% no Grupo Pão de Açúcar. Todos os contratos são contratos atípicos. E aqui temos a identificação dos locatários, Então temos essa distribuição aqui, Então ele concentra aqui em 6 locatários, só um detalhe, não conhecia muito bem essa empresa, a Almanara, É uma empresa aí voltada para alimentação, cozinha árabe, e tem aqui um imóvel, Na verdade é um centro de distribuição dessa empresa que está alocado no fundo. É só curiosidade geral, Dentro daquela lista toda, a empresa menos conhecida.
Vamos falar um pouco de patrimônio, disponibilidades, dívida do fundo, né? Então, o fundo ele possui 710 milhões nesse momento de disponibilidades, né? E aqui temos um cronograma de amortização da dívida, né, das obrigações. É um cronograma bastante tranquilo, né? Até nos próximos anos, pelo menos, né? E um detalhe, né? O portfólio de renda urbana, né? Ele tem um consumo aí de 500 milhões dessas 710 milhões, né? Ah, e uma parte aí, né, deve se dar aí pela quitação antecipada de CRIs emitidos sobre os contratos ativos. Então, o cronograma será iniciado a partir da definição das primeiras lojas a serem vendidas e pelos próximos cortes de Selic que impactam os juros das compromissadas que remuneram o caixa do fundo. Então, o fundo faz essa gestão ali dessa dívida, né? É uma dívida relevante, né? Mas o fundo, por certa forma, ele está capitalizado, né? Então aqui temos o cronograma, né? Ele em fevereiro de 24 realizou a venda da BRF Salvador, né? E agora em abril de 24 a aquisição de novos ativos. E aqui é a tese, né? Ele antes tinha o GALG e o GARI 11, né? A, quando era GALG, né? Ele tinha um patrimônio de meio bilhão de reais, né? O previsto era chegar a 1 bilhão, ele chegou a 1.200, né? A quantidade de imóveis cresceu bastante, né? Era somente 5 ativos, né? Agora estamos com 25 ativos. Aumentou o número de inquilinos de 3 para 6. O prazo médio aumentou, né? Então, houve um aumento também significativo de cotistas e liquidez, né? Então, temos aí uma evolução significativa, né? Desde que ele era um fundo somente de logística e passou a completar aqui logística e renda urbana. Então ele cresceu bastante, principalmente nessa área de renda urbana. Vamos agora comparar o GARI 11 com outros fundos semelhantes, né? A gente tem aqui três grupos diferentes que o fundo trouxe no seu relatório, né? São basicamente fundos de tijolo híbridos, né? KNRI, TVRI, ALZR, RBRP e SARI 11. Fundos de renda urbana, o HGRU, mais conhecido deles, né? E os fundos de logística. A gente tem aí um dividend yield no GARI 11 de 11,5%. Então ele supera aí grande parte aí desses fundos, né? E aqui temos diversas características, né? Primeiro comparando ele com os fundos híbridos, né? Em termos de volume, número de ativos, né? Vacância. O Gary 11 tem alguns indicadores bastante interessantes, né? E mesmo comparado com renda urbana, né? E de logística também a gente segue na mesma tendência, né? Interessante notar, a vacância dele zero, né? Então isso daí contribui bastante aí também para um bom resultado. E aqui são comparações, né, que ele faz analisando as suas faixas de negociação e dividend yield, né? É um pouco intuitivo, né? Quanto mais alto o preço da cota do fundo, menor o dividend yield, portanto que ele está pagando, né? E aqui, se a gente considerar múltiplos de diversos setores, né? E outras comparações, o preço seria mais alto que o atual e o dividend yield cairia, né? Então, ele mostra aí, né, por meio desse gráfico aqui, basicamente, né, o que a administração do fundo quer mostrar é que o fundo ele está descontado em comparação com esses outros blocos aqui de fundos, né? Nesse gráfico temos a evolução das cotas, né? Então a cota caiu, né, nos últimos anos, né? Ela era negociada no patamar de 11, agora está na casa de R$ 9 por cota. E a sua boa liquidez, quase 5 milhões de reais em liquidez, né? Diária, né? Uma liquidez bastante relevante. Trazendo agora o nosso comparativo dele com outros fundos, né? A gente pegando aí nessas categorias híbridos, renda urbana, né? E logística, a gente vê o bom dividend yield, relação preço-valor patrimonial está dentro da faixa do grupo aqui, né? Houve crescimento de 1% no dividend yield, a gente teve aí outros fundos crescendo 8%, né? A excelente liquidez diária dele, né? 209 mil cotistas, 1% em caixa no momento, patrimônio de 1,2 e 0,95 de taxa de administração e gestão, né? É um valor até interessante, está no meio do grupo aqui, né? Quem investiu há 1 ou 2 anos, né, conseguiu aí um bom rendimento na casa de 11%, né, 2 anos pegou um pouco de desvalorização da cota,
mas ainda assim ficaram acima da inflação no período. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no GARI 11. Né? Do lado positivo, o fundo expandiu de modo significativo e manteve o patamar de distribuição. Né? Muitas vezes pode acabar caindo o patamar de distribuição quando o fundo cresce muito. Crescimento de liquidez e patamar relevante de rentabilidade, boa diversificação geográfica, contratos atípicos, o fundo se capitalizou muito com a última emissão, indicadores positivos comparados a outros fundos imobiliários. Em compensação, a gente tem uma concentração muito grande, especialmente em 4 inquilinos, né? São responsáveis aí por grande percentual da receita, patamar de dívidas relevantes, apesar do fundo estar capitalizado nesse momento. Né? Então, ele tem ainda uma parcela de pagamento aí de despesas financeiras que não é desprezível aí perto do porte do fundo. Né? Esses são os principais pontos identificados pela gente a respeito do GARI 11. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.